Luiz, Dr. Barbosa. Tudo bem. Você está nos apresentando o produto aqui e tem uma coisa muito importante aí que você até comentou, que infelizmente o nosso solo, onde as pessoas plantam, não é o mesmo, é de nossos avós, né? O solo está pobre. Exatamente. Então, uma das grandes enfermidades hoje é a falta de nutriente. Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre o Bemune, aonde ele vai ajudar a suprir essa falta de nutriente, logicamente aumentar o sistema imunológico das pessoas. O que acontece? Você citou um assunto interessante que eu assim, quem me conhece profundamente sabe que eu tenho paixão sobre isso. Então, assim, menino novo igual esse aí, né? Às vezes não tem toda essa informação que a gente tem sobre o assunto. Mas é muito interessante isso que você falou, Manuel. Eu sei que trabalha na área de saúde também, está envolvido com isso, tem loja, é um empresário. Isso é importantíssimo ressaltar, que além de que as nossas frutas e verduras estão carregadas de pesticida e agrotóxico, principalmente nos grandes centros, elas também faltam nutrientes e fitonutrientes. Por que falta? Porque o solo está empobrecido. Vou falar bem claro, o nosso solo está empobrecido. Então, por exemplo, no passado, as pessoas, não existia fossa, então tudo que a gente defecava não ia para os rios e para os mares. Então hoje o que o ser humano faz? Um trabalho de formiguinha, tira e joga para o mar, tira e joga para o mar. Porque se você empobrece o solo, houve cientistas da história que deduzem o solo como o segundo organismo do ser humano. Então tudo que você faz no solo, você vai prejudicar você mesmo. Então um assunto interessante, uma pauta que eu sempre entro nas minhas explicações, e eu faço isso com paixão. O solo está empobrecido, então nem toda fruta ou nem toda verdura que você hoje obtém, você tem todos os nutrientes e fitonutrientes que essa fruta deveria ter num ambiente natural. Por exemplo, se você pega uma fruta de grandes capitais, ela é mais acrescida de agrotóxico e pesticida. Se você vai numa cidadezinha do interior, você consegue achar muita coisa ainda produzida por pequenos produtores. Até o sabor, né? É diferente. Até o sabor muda. Então, eu costumo dizer assim, o impacto é duplo. Então, as pessoas falam assim, doutor Barbosa, por que o senhor tem tanta paixão quando o senhor fala, minha esposa mesmo fala, você muda, você vira outra pessoa quando você fala de nutrição. Quem está gravando aqui a Cristina sabe disso, né? Eu tenho muita saudade dos tempos que a gente tivemos junto em outras empresas multinacionais, com palestras, com 1000 pessoas, 700, é um tempo lindo. Então, mas eu ainda faço isso com o mesmo amor. Por quê? Porque a nutrição, ela muda a vida da pessoa. Ela muda a vida da pessoa. Então, eu costumo dizer o seguinte, que se os nossos médicos não se converterem à nutrição, os nossos nutricionistas serão os médicos do amanhã. Isso está escrito. Uma outra frase interessante que eu costumo usar é que a saúde não é a ausência de dores. A pessoa acha que tem saúde porque não tem dores. Existe uma ampla gama de doenças, são assintomáticas, elas não têm sintomas. Então a pessoa fala assim, igual o Manuel falou, o que isso aqui vai me beneficiar? Vai beneficiar a tecnologia que está envolvida nesse produto. Qual que é a tecnologia? Aqui é um produto que você vai ter nutrientes, minerais, vitaminas que dificilmente você consegue obter nas frutas e legumes e verduras. E mesmo que você obtivesse isso, eu te pergunto para você, quantas cenouras você come por dia? Quantos tomates sem veneno você come por dia? Quantas laranjas você chupa por dia? É difícil. Não é difícil? É difícil. Então, a suplementação alimentar e o produto que aumenta o sistema imunológico, que melhora a função do sistema imunológico, ele traz na sua composição tudo que o corpo precisa para o sistema imunológico. Isso aí que você está falando, eu vi uma frase esses dias que me impactou muito. Quando você não dá assistência, aumenta a concorrência. Essa frase ela pode ser colocada de várias maneiras. Trazendo aqui para o nosso corpo, o que é assistência? Dosar o nosso organismo de todos os minerais, fitonutrientes que ele precisa. E no caso, as plantas, verdura, os nossos alimentos estão todos com déficit. Então eu vejo que isso é uma verdade, realmente você está falando,
que vai ajudar muito. Eu digo, justamente quando eu falo com pessoas mais jovens, eu até costumo dizer o seguinte: nós já estamos sabendo disso, porque a gente já está aí na fase doenta, né, que é os 50, 60, mas o que eu quero te dizer é o seguinte: existe uma sentença imposta para o ser humano, Manuel. Existe uma sentença imposta para o ser humano. Ou você trata da saúde, ou você vai ter que tratar da doença. Aqui está o Tais, ele está ouvindo essa palestra. O que você achou do produto, Tais? Então, gostaria de fazer uma pergunta. Por exemplo, eu não gosto de comer verdura. Gostaria de saber se eu posso substituir por esse produto. Tais, isso é uma pergunta que eu tenho que te responder bem claro. Não pode substituir toda verdura só com esse produto. A natureza é muito perfeita e é um contexto. É lógico que se a pessoa, na falta de algumas verduras, a suplementação alimentar ajuda muito, mas a verdura é preciso comer. O prejuízo de não comer nada que seja legume e verdura é muito grave na saúde. Então você deve comer verdura, sim. Agora, o produto você deve usar independente disso. O produto vai te ajudar a combater o que aparecer pela frente. Essa que é a verdade. Por exemplo, se você é uma pessoa que não tem nada, que está sadio, aparentemente sadio, porque como eu disse, ninguém pode falar eu estou sadio, né? Porque tem doenças que são assintomáticas, tem coisas que você tem e não sabe que tem, não é verdade? Um tumor mesmo pode ficar na pessoa invernado durante anos, sem que a pessoa saiba que tenha isso. Mas, quando você previne, você está pronto para o ataque de qualquer organismo patógeno, né? Vamos dizer assim. Então, a enfermidade que vai chegar, você está esperando, você está armado. Então, eu gosto muito de ilustrar a analogia que eu faço sobre as forças de segurança. É bem interessante porque é uma verdade. Você vê, se você tirar a polícia de uma cidade, volta a dizer, a cidade é invadida por ladrões imediatamente. Né? Principalmente no Brasil, onde o povo está questionando esse assunto, porque a pessoa não tem arma. Então, assim está a humanidade. Então, assim, o decreto é esse: está posta a sorte. Ou você trata da saúde, ou vai ter que tratar dolorosamente da doença. E vou dizer uma coisa para vocês: a cama mais cara que eu conheço é a cama de hospital. Além dela ser cara, literalmente falando, ela é cara socialmente, dentro dos parâmetros familiares. O cara fica preso dentro do hospital, ele não vê a família, só vê a hora que eles dão ordem lá para o cara ver. Só quem passou por uma doença que sabe o que eu estou falando. Então eu costumo dizer assim: eu não tenho essa paixão em produtos, mano, não é para não morrer não, porque morrer todos nós vamos, porque a outra opção ninguém quer, que é morrer jovem, né? Mas é para ter uma velhice mais feliz e mais saudável, porque até na alegria a alimentação influencia. Quando você está bem nutrido, as células bem nutridas, o sistema imunológico em dia, a sua alegria é maior. A gente sempre costuma dizer assim, a nutrição fala que a alegria que você vai sentir amanhã determina no que você está comendo hoje. Eu vi uma frase aí que, na verdade, a nossa saúde está muito ligada ao que a nossa comida comeu. Eu diria até, em termos mais técnicos, eu diria assim, um grande cientista diz que nós somos aquilo que comemos. Eu digo assim, que nós somos aquilo que comemos e que absorvemos. Né? Então, se você come muita coisa ruim, você vai ficar ruim. Né? Porque a frase ela diz assim: você é aquilo que a sua comida comeu. Se a sua planta está plantada num solo pobre, o que ela comeu é pobre. Exatamente. Então, isso é uma frase do Dr. Nair Ribeiro, eu acho muito interessante, que você é o que sua comida comeu. Muitas das vezes você nem come, aí sua comida comeu uma comida ruim, ou seja, um frango de granja, uma coisa assim, aí pior fica. O Bem-Imune hoje é um produto que os resultados são muito fortes na vida de pessoas enfermas, e o detalhe é o seguinte: o Brasil tem a indústria da doença, vocês sabem que tem, né? Então, quer prevenir? Use o Bem-Imune. Quer prevenir de muitas doenças? Use o Bem-Imune. O Bem-Imune é a força de segurança pública do nosso corpo. Um abraço.